Boa noite, crianças. Na nossa aula passada aí nós começamos a ver os aspectos relacionados aí ao controle de qualidade, ao sistema de qualidade. Vimos as questões relacionadas aí à documentação técnica, vimos o primeiro documento, né, que é o importante aí para a execução das atividades, que são os nossos POPs, procedimentos operacionais padrões. Para que serve um POP? Quem pode lembrar aí para mim, por favor? Para que a gente elabora um POP? Qual é a finalidade dele? Alguém saberia me dizer? Padronizar, professor. Padronizar o que, Aninha? O processo. A execução das tarefas. Por que a gente precisa, por que a gente precisa padronizar a execução das tarefas? Para que a gente padroniza a execução das tarefas, crianças? Vamos lá, revisar aí para a gente. Porque senão, professor, cada um vai fazer de um jeito e não vai ser algo padrão. Não, não tem. Por que tem que ser algo padrão? Porque no final tudo tem que ser igual, porque senão, né, se cada um fizer da sua forma, a gente vai alterar o que no final? A qualidade do nosso produto. Então, todo mundo tem que fazer da mesma forma, para que no final, independente de quem faça, né, se a gente tem equipes diferentes, vai ter técnicos diferentes, farmacêuticos diferentes, outros que participam da nossa equipe. Então, se todo mundo faz da mesma forma, não importando quem faça, no final, o nosso produto ele vai ter sempre a mesma qualidade, né? Então, por isso que é importante a gente padronizar as nossas tarefas. Hoje a gente vai começar a ver alguns conceitos que são relacionados aí, são dois documentos que são importantes aí para o nosso controle de qualidade propriamente dito e para que a gente possa começar a entrar na questão relacionada ao controle em relação à fabricação dos produtos. Então, toda vez que a gente vai fabricar um produto, a gente precisa de matérias-primas e materiais de embalagem. Submete esses produtos às transformações, são as nossas operações farmacêuticas, e no final a gente vai gerar produto final. Esse produto final vai ter um lote, um prazo de validade e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai comprar um produto, a gente adquire esse produto lá do nosso fornecedor. Eu falei para vocês na aula passada, né? Deu o exemplo do amido. A gente pode ter o amido que a gente usa para fazer mingau, a gente pode ter o amido que a gente usa para fazer uma análise, a gente pode ter um amido que a gente pode utilizar como recipiente na fabricação de comprimidos e cápsulas. Então, o amido, né, é uma substância que pode ser utilizada com diversas finalidades, mas para cada finalidade que a gente vai fazer, o amido ele tem que ter um conjunto de características que sejam adequadas, né, ao produto que a gente vai fabricar. Então, eu não posso pegar o amido que eu uso para fabricar mingau, para fazer mingau, e utilizar ele na fabricação de um medicamento. Por quê? Porque ele pode conter substâncias que não são adequadas, ele pode ter impurezas e assim sucessivamente. Tá? Então, para cada produto, quando a gente pensa aí nas questões relacionadas à fabricação dos nossos produtos, a gente precisa ter aí um conjunto de informações e esse conjunto de informações eles vão servir para direcionar tanto a aquisição lá no nosso fornecedor. Então, na hora que a gente vai comprar no fornecedor, ele tem vários produtos e você vai dizer assim para o fornecedor: olha, eu quero comprar um produto que atenda a essas características para que eu possa fabricar um cosmético, ou então que atenda a essas características para que eu possa fabricar um medicamento, ou que atenda a essas características para que eu possa fabricar um alimento, um suplemento, e assim sucessivamente. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é, professor, aonde é que eu encontro essas características que a minha matéria-prima, o meu material de embalagem, ele vai ter, tá? Então, para que a gente possa entender, para que a gente possa elaborar esses documentos eles estejam adequados para o nosso processo de fabricação e para o nosso processo de controle de qualidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir o que a gente chama de compêndios oficiais. Tá? Então, os compêndios oficiais eles vão servir como referência para o nosso sistema de qualidade. Então, a gente não pode, por exemplo, né, pegar informações num blog, ou então a gente não pode pegar informações num site qualquer. A gente tem que pegar informações que são consideradas informações oficiais. E quando a gente está lidando com as questões relacionadas aí à fabricação de produtos farmacêuticos, a gente tem que atender, existe uma resolução, que é a Resolução 69, tá? A Resolução 79 de 2003, ela determina lá que quando a gente vai utilizar como referência para determinar o tipo de material que a gente vai comprar junto no nosso fornecedor, material de embalagem, matéria-prima,
insumos ativos e assim sucessivamente, a gente vai adotar esses que a gente chama de compêndios oficiais, tá? Então, o que seria para a gente, né, os compêndios oficiais? Os compêndios oficiais, eles vão servir como referência, e essas referências vão servir para que a gente possa fabricar e atender as necessidades dentro do que a gente espera para os nossos produtos. A gente espera que nossos produtos eles sejam seguros e eficazes, tá? Então, toda vez que a gente vai elaborar uma especificação técnica, ou que a gente vai selecionar um método de análise, ou a gente vai escolher a característica de uma matéria-prima, de um material de embalagem, a gente precisa adotar as informações que a gente consta nesse, né, compêndios oficiais. O principal compêndio oficial que nós temos, eu já falei para vocês aí na nossa primeira aula, vou mostrar para vocês hoje, para vocês começarem a ter, né, é esse carinha aqui. Então, esse carinha chama Farmacopeia Brasileira. O que a gente vai encontrar na Farmacopeia Brasileira? Tá? Ela é um livro editado aí pela Anvisa, então ela tem uma comissão técnica que é responsável aí pela elaboração das informações que constam nessa farmacopeia. Então, são pessoas que têm know-how, tá, dentro das áreas, tanto na área físico-química, quanto na área de estabilidade, quanto na área microbiológica, relacionado aos produtos farmacêuticos que nós vamos, né, fabricar. Então, se vocês forem lá no site da Anvisa, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, se vocês forem lá no site da Anvisa, vocês vão encontrar nesse site essa documentação que ela é utilizada para a gente poder elaborar os nossos métodos de análise, para que a gente possa elaborar as nossas especificações técnicas, para que a gente possa determinar quais serão as características da matéria-prima, do material de embalagem que a gente vai utilizar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu fechei sem querer, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, se vocês forem lá no portal da Anvisa, vocês vão encontrar a versão mais recente da Farmacopeia Brasileira. No caso, a nossa versão mais recente, né, é a Farmacopeia sexta edição. Então, ela foi editada aí em 15 de agosto de 2019, então ela está bem recente. Antes dela, né, a gente tinha a Farmacopeia quinta edição, que tinha 10 anos, ela passou 10 anos em vigência. Alguns países, eles modificam a forma que as suas farmacopeias são revisadas e editadas, como, por exemplo, né, a principal farmacopeia que a gente tem no mundo é a farmacopeia dos Estados Unidos, que a gente chama de USP, né, United States Pharmacopeia. Então, a USP, ela é utilizada aí no mundo todo, exatamente ela é editada aí pelo FDA, e ela sofre revisões anuais, tá? Então, todo ano sai uma versão nova da farmacopeia americana, enquanto que a brasileira leva um tempo aí para ser editada. Mas a versão mais recente que a gente tem dela é a farmacopeia sexta edição, tá? Então, vocês vão encontrar lá na farmacopeia 2 volumes. O volume 1 vocês vão encontrar os métodos de análise, os equipamentos que são utilizados no laboratório. Então, vocês vão ver lá quando a gente estiver realizando o controle de qualidade de formas farmacêuticas. Por exemplo, a gente vai fazer testes de dissolução, teste de desintegração, dureza, friabilidade, densidade. Então, para cada análise que a gente vai fazer, existem equipamentos que eles são considerados para a gente, né, equipamentos adequados para a realização das nossas análises, além do que a gente também vai encontrar as metodologias analíticas. Então, se eu abrir aqui o volume 1, vocês vão encontrar exatamente os métodos analíticos, as especificações aí para os equipamentos e para as metodologias que são utilizadas. Para a nossa aula de hoje, é importante quem? O volume 2, porque lá no volume 2, o que a gente vai encontrar? Né? No volume 2, a gente vai encontrar as informações técnicas para os insumos farmacêuticos e especialidades. Então, a gente vai encontrar aí especificações para as nossas matérias-primas, para os nossos materiais de embalagem, para as nossas formas farmacêuticas, produto final, tá? A gente vai encontrar especificação para plantas medicinais, que são utilizadas aí na fitoterapia. Então, a gente vai encontrar informações sobre boldo, ginkgo biloba, cassacene, entre outros. A gente vai encontrar informações sobre produtos biológicos, né, meios de cultura, cepas, padrões, reagentes que podem ser utilizados, hemocomponentes e derivados, correlatos, radiofármacos e gases medicinais. Para a gente, o que interessa para a gente agora? Interessa para a gente os insumos farmacêuticos e as plantas medicinais. Por quê? No momento em que a gente vai fabricar um produto farmacêutico, né, a gente precisa de matéria-prima. Essa matéria-prima ela pode ser, tanto uma matéria-prima de origem vegetal, quanto ela pode ser
uma matéria-prima de origem, né, sintética ou semissintética. Então, quando a gente vai fabricar o nosso produtinho lá, ele precisa, né, dessas matérias-primas para que ele possa gerar o produto final. A gente já viu isso nas nossas aulas anteriores aí de conceitos, a parte de fabricação, operações farmacêuticas e assim sucessivamente. Então, lá na farmacopeia, eu abri aqui para vocês o volume 1, né, para vocês, depois é interessante vocês pegarem ela está disponível, só vocês colocarem aí no Google, farmacopeia, Anvisa, que vocês vão para a página que eu mostrei para vocês. Então, se vocês clicarem lá em insumos farmacêuticos e especialidades, vocês vão encontrar aqui as informações. Eu vou dar uma passada aqui rapidinho, vocês vão encontrar lá, né? O que a gente encontra aí na farmacopeia? No volume 1, a gente vai encontrar aí os aspectos, os métodos gerais, então, métodos aplicados a medicamentos, métodos físicos e físico-químicos, métodos químicos, métodos farmacognósticos, né? São direcionados aí para as matérias-primas vegetais, biológicos e assim sucessivamente. Além do que a gente vai encontrar recipiente para medicamentos e correlatos, como material de embalagem, tanto aqueles que são fabricados com vidro ou aqueles que são fabricados em plástico. A gente vai encontrar os reagentes que são utilizados nas nossas metodologias analíticas e a gente vai encontrar algumas informações gerais, como preparação de produtos estéreos, procedimentos estatísticos que são utilizados, a gente vai utilizar, vai fazer bastante cálculo aí quando a gente estiver realizando o controle de qualidade, então é necessário que as informações geradas elas sejam checadas estatisticamente para que elas estejam corretas, uma vez que você vai colocar um produto no mercado e esse produto ele tem que estar adequado, tá? Entre outras informações, como por exemplo, a gente vai ver uma aula só sobre matéria-prima, né? Então a gente vai falar sobre água para uso farmacêutico. Então, quando a gente vai fabricar um medicamento, por exemplo, uma solução oral, a gente não pode utilizar água potável, né? A gente não pode usar água mineral, a gente tem que utilizar uma água de uso farmacêutico. Até vocês me perguntaram, professor, o que é a água deionizada? A deonização é um modo que a gente tem de obter água purificada, e essa água ela pode ser utilizada para uso farmacêutico, entre outras questões relacionadas, né? Substância de referência e assim sucessivamente. E no volume 2, a gente vai encontrar as monografias. O que significa isso para a gente? Significa que se eu for lá, eu vou pegar aqui um medicamento aí que todo mundo conhece, né? Então, paracetamol. Todo mundo conhece paracetamol, não conhece? Para que serve o paracetamol? Quem sabe me dizer? Alguém saberia me dizer aí para que serve o paracetamol? Do Febre? efeito. Não, para combater, né? Ele funciona. Vamos lá. Farmacologicamente falando, né? Ele funciona como analgésico, não esteroide. Então, ele posso utilizar ele como antitérmico, eu posso utilizar ele como analgésico, né? Entre outras funções. Então, se eu quiser fabricar paracetamol, eu preciso saber, né, quais são as características que esse paracetamol ele vai ter. Então, se eu for lá, peraí, perdão que eu abri o volume errado, esse aqui é o volume 1, né, que tem os métodos que a gente vai utilizar aí quando a gente tiver. Só um minutinho. Abri o volume errado. Fechar ele aqui. Aqui tem os métodos, né? Então, por exemplo, quando a gente for fazer dureza de comprimido, quando a gente for fazer dissolução, desintegração, tá? A gente usa o volume 1. Por enquanto, a gente não vai usar ele para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de agora, a gente vai usar o volume 2, que a gente encontra as monografias, tá? Então, perdão, abri o volume errado. Então, por exemplo, né, se eu for lá e quiser fabricar comprimidos de paracetamol, vou pegar aqui um mais pertinho, letra D, dipirona, né, também analgésico, tá? E antitérmico. Então, por exemplo, a gente pode fabricar a dipirona, né, na forma de comprimidos, ou a gente pode fabricar a dipirona na forma de solução oral. Então, vamos aqui. Para a gente poder fabricar a dipirona, a gente precisa da matéria-prima. Então, quem é a dipirona? A dipirona é um fármaco, tem essa estrutura química, vocês já devem ter visto aí bastante, nas disciplinas de orgânicas, nas disciplinas de farmacologia, fármaco, substância quimicamente definida, então ela tem essa estrutura química, tem as informações químicas sobre ela, então qual é a fórmula da dipirona? C3H16N3NaO4SH2O, tá? Então, aqui estão as características. Esse númerozinho bem aqui, vou dar um zoom aqui para vocês observarem. Esse númerozinho bem aqui, ele é um número muito, 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 muito importante para a gente,
né? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, quando a gente estiver pensando na questão da nossa especificação técnica. Ele chama de número CAS, né? Então, o número CAS, CAS, ele é um número que serve para identificar esse produto em qualquer parte do mundo. Então, o CAS é um compêndio que todos os produtos químicos, todas as substâncias conhecidas pelo homem e catalogadas, se eu for lá no CAS, ele vai dar para mim essas informações químicas. Então, por exemplo, se vocês forem comprar dipirona dos Estados Unidos, talvez o nome dela mude, né? A DCB, que é a denominação comum brasileira, ela determina os nomes genéricos para as substâncias no Brasil. Então, por exemplo, né, essa substância aqui chama dipirona monohidratada, tá? Então, mas se eu for comprar lá nos Estados Unidos, por isso que eu ia mostrar para vocês o paracetamol. Por exemplo, no Brasil ele chama paracetamol, mas nos Estados Unidos não chama paracetamol, chama ácido pentaminofênico ou acetaminofênico, tá? Então ele tem um nome dado lá nos Estados Unidos diferente. Na mesma questão aí, se a gente for pensar, Pedro, né? Português. Pietro é o mesmo nome, só que em espanhol, né? Peter é o mesmo nome, só que em inglês. Tá? Então, cada país determina, por isso que a gente tem as chamadas DCBs, denominações comuns brasileiras, né? Vulgo para os íntimos, nome genérico, e nós temos as DCIs, denominações comuns internacionais, né? Então, são nomes que são válidos no mundo todo. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem o nome dele, ó, de pirona monohidratada, tem um númerozinho de registro dele na DCB, que é esse número 09564. Tem a forma que ele é comercializado, então ele pode ser comercializado na forma de sal sódico ácido. Tá aqui o nomezinho dele, bem feinho, né? 1,2,3 de hidro, 1,5 de metil, oxo, 2-fenil, 1 pirazol, 4-il metilamino. Esse é o nome químico dele, né? Então são as formas que a gente tem aí desse nosso produto, tá? Passei aqui desse nosso produto para que ele possa ser comercializado no Brasil. Tá? Então, essas características que a gente tem aí para os produtos, a gente encontra aí na farmacopeia brasileira. Da mesma forma, eu vou encontrar informações relacionadas aí quando a gente está trabalhando com matéria-prima vegetal. Então, por exemplo, se eu quiser fabricar aí cápsulas de boldo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá na farmacopeia também e a gente vai encontrar as informações relacionadas, né, ao boldo. Perguntinha para vocês. Quando a gente fabrica produtos fitoterápicos, a gente fabrica com droga vegetal. O que é uma droga vegetal? Quem pode me dizer aí o que é uma droga vegetal? Alguém saberia me dizer o que é uma droga vegetal? Professor, Pode falar, Larissa. seria uma substância, natural ou não, que pode causar alguma coisa no organismo, algum efeito. Não, aí, Larissa, no caso, a droga vegetal, ela não seria uma substância. Não seria esse o conceito para a droga vegetal. Pede ajuda dos universitários. Vai lá. Pede para alguém te ajudar. Não, Bruninha, também não seria uma planta, né, medicinal. Droga vegetal, gente, vamos lá. Você já viram aí produtos naturais, você já viram farmacotécnica. E aí? Droga vegetal. Quem saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? Tá aqui o paracetamol. Professor, Pode falar, Cristina. da minha cabeça. Vai, pode estar valendo. Tá valendo. Alguma toxina que a própria natureza ou a própria planta produzia? Não, imagina aí comigo, se tu tem uma droga vegetal, como é que tu vai utilizar ela para fabricar um medicamento? Ela não pode ser uma toxina. Sim, no caso, seria tipo uma substância que a planta, a natureza produz. Não, também não seria uma substância. Olha como droga vegetal é fácil. Professor, Pode falar. seria um medicamento que
na composição dele, o princípio ativo foi retirado de uma planta? Também não. Droga vegetal, gente. Droga vegetal. Droga vegetal. Quer ver como é fácil? Olha como é fácil. Um medicamento fitoterápico? Não. No caso, a droga vegetal, ela serve, né, para a fabricação do medicamento fitoterápico. Acho que o Raimundo falou aqui, abriu no chat, deixa eu ver aqui. Acho que ele deu a resposta aí que são partes de alguma planta medicinal que pode ser utilizada para extração, podendo ser íntegra ou em partes. Beleza, exatamente, Raimundo. Então funciona assim. É só vocês pensarem da seguinte forma. Vou mostrar aqui uma... Para quem não conhece o boldo, né? O boldo é essa plantinha bem aqui. Vou mostrar aqui uma fotinho do boldo. Tá? Vou mostrar aqui, ó, bonitinho. Tá aqui. Esse é o boldo. Como uma planta, né? A planta tem partes. Quais são as partes de uma planta? Quem pode me dizer aí? As partes básicas de uma planta. Toda planta tem folha, beleza. O que mais? Caule, raiz, flor, fruto. Isso. O básico é, né? Raiz, caule, folhas. Nem todas as plantas produzem flores, nem todas as plantas produzem frutos, por isso que a gente tem a divisão lá do reino vegetal. Mas beleza. Né? Então, basicamente, uma planta tem o quê? Ela tem raízes, ela tem caule e ela tem folhas. Vamos supor que ela seja um vegetal superior, que também tem flores e frutos. Ok. Quando a gente vai fazer lá o chazinho da vovó com boldo, eu uso a planta toda? E aí? Não, né, Laísa? Não. A gente usa o que, então? As folhas. Isso. O que você acabou de utilizar para fazer o chá da vovó? Uma droga vegetal. Pronto. Então, droga vegetal, ela é o quê? Ela é uma parte da planta que tem o que na parte dessa planta? O ativo. É ela que tem a substância que faz pra gente, né, o efeito terapêutico. Então, droga vegetal é isso. Só que tem um detalhe. Aqui vocês estão olhando, né, a planta in natura. Então, aqui vocês estão olhando como ela está na natureza. Então, tá aqui, ó. Essas aqui são as folhinhas do boldo, né, como a gente encontra na natureza. Para ser droga vegetal, foi algo que o Raimundo não me falou, mas o conceito dele tá certo. Então, é uma parte da planta. Mas para eu poder chamar essa parte da planta, né, de droga vegetal, ela precisa ter uma característica. Que característica é essa? Ela precisa ela precisa sofrer um processo específico para eu poder dizer que isso aqui é a droga vegetal. Senão, se eu olhar aqui a folhinha coletada, ela é parte da planta medicinal. Para ela ser droga vegetal, ela precisa passar por um processo. Não, Lala, ainda não extração. Pensa aí, ó. Já deixei uma imagem aqui para vocês pensarem aí. Para eu poder chamar ela de droga vegetal, ela precisa ser o quê? Ela precisa estar... Professor, ela precisa passar pelo processo de secagem, de trituração, é isso? Não precisa necessariamente ser triturada, tanto que a droga vegetal, Nayane, ela pode, né, tá íntegra, ou ela pode estar rasurada, ou ela pode até estar mesmo na forma de pó, não tem problema. Mas para eu poder chamar essa parte da planta que tem o ativo de droga vegetal, ela precisa estar seca, tá? Então, por isso que a gente não utiliza a planta medicinal para a fabricação do medicamento fitoterápico. A gente usa o quê? A droga vegetal. Por quê? Porque a droga vegetal vai ser a parte da planta que tem lá o ativo, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma outra planta, ginseng, né? Então, se eu pegar aqui o ginseng, deixa eu abrir aqui, a parte do ginseng que a gente utiliza aí para fabricar os nossos produtos fitoterápicos é o quê? É a raiz. Então, viu que mudou a droga vegetal. Enquanto que no boldo, a droga vegetal são as folhas. No ginseng, a droga vegetal é a raiz. Da mesma forma que a canela, planta, né? Vou botar a canela. Da mesma forma que se eu pegar a canela, a parte da canela, né? Tá aqui a plantinha, ó, canela, tá aqui ela, tá? E a parte que a gente utiliza aí são a parte dos caules, né? Então, a gente utiliza lá para poder fabricar os nossos medicamentos. A partir da canela, a gente utiliza o caule. Então, percebam que cada planta, ela vai ter a sua droga vegetal. Pode ser que uma planta tenha mais de uma droga vegetal,
ela pode, né? Eu posso utilizar a folha e os caules, eu posso utilizar a raiz e os frutos, e assim sucessivamente, tá? E mesmo assim, quando a gente vai lá fabricar, né? Da mesma forma que a gente encontra aqui na farmacopeia as informações, né, sobre os produtos sintéticos ou os produtos químicos, no caso aqui, eu troquei aqui a dipirona pelo paracetamol, né? Então, se eu pegar aqui o paracetamol, ó, fórmula química do paracetamol, né, peso molecular, nome genérico dele no Brasil, adotado aí pela DCB, nome químico dele, N4-hidroxifenilacetamida. Lá nos Estados Unidos não chama paracetamol. Lá nos Estados Unidos chama ácido acetaminofênico. Então tem um nome, né, determinado lá nos Estados Unidos que é diferente. Mas se eu pegar esse númerozinho bem aqui, por isso que eu falei para vocês que ele é muito importante e, inclusive, ele precisa estar na nossa especificação técnica, que é o número do CAS. Eu posso, com esse número, comprar essa substância em qualquer parte do mundo. Exatamente, o CAS é como se fosse o CPF das substâncias químicas. A gente vai encontrar aí todas as informações. Além disso, aqui na farmacopeia, a gente vai encontrar informações sobre as características analíticas do nosso produto. Então, quanto que ele tem de pureza? No caso do paracetamol, matéria-prima, né? Quanto é que ele tem de pureza? Ele tem de 98% a 101% do ácido, né, hidroxifenilacetamida. Ele se apresenta na forma sólida, então ele é um pó cristalino branco. Aí tem as questões que a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando propriamente dito com o controle de qualidade, a gente vai ver isso nas nossas práticas, as características para a identificação do nosso material e as características relacionadas aos ensaios de pureza. Tá? Então, isso aqui é posteriormente só para vocês conhecerem. Da mesma forma, se eu pegar aqui a farmacopeia, eu vou encontrar também informações sobre drogas vegetais. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui o abacateiro, vem aqui letra A, cadê? Abacateiro. Vamos lá. O primeiro que aparecer aqui, eu vou para vocês verem. BBBB, boldo abacateiro. Quem vai aparecer primeiro? Boldo. Tá aqui, não tá. Cânfora, captopril, calamina. O boldo, ele tá lá no produtos naturais, tá? Abrir aqui o compêndio aqui. Só um minutinho. Então, aqui eu encontro, né, as minhas matérias-primas sintéticas. E na parte de plantas medicinais, né, no volume de plantas medicinais, a farmacopeia sexta edição, ela foi dividida. A quinta edição era todo mundo junto. No caso da sexta edição, eles dividiram por área. Então, ficou bem melhor para a gente poder pesquisar. Mas se eu for lá nela, ó, vou abrir aqui, um minutinho. Então, se eu for lá, né, no volume de plantas medicinais, por exemplo, já que nós falamos do boldo, vamos lá para o boldo, né? Boldo. Qual é a parte do boldo que nós utilizamos? Viu? Lá na própria farmacopeia ele diz. Então, a parte do boldo que nós utilizamos, ou seja, a droga vegetal, tanto que ele diz aqui, ó, vou dar um zoom para vocês, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês. A droga vegetal consiste em quê? Em folhas secas de pneumoboldos, né? O pneumoboldo é o nome científico do boldo. Aí ele vai conter lá o marcador, que são os alcaloides totais, expressos como boldina, que é o fitofármaco, tá? A diferença aí que a gente tem da planta medicinal para a droga vegetal e para o fitofármaco ou fitocomplexo é essa. A planta medicinal, ela é um todo, então seria o boldo. A droga vegetal, no caso aqui do boldo, seria as folhas secas do pneumoboldo. E o marcador, ou seja, o metabólito secundário, que dá característica, são os alcaloides, né, na forma de boldina, tanto que ele tem uma fórmula química, tanto que eu posso chamar a boldina de fármaco, só que ele é um fármaco de origem natural, tá? Aqui a gente vai encontrar nomes populares, características. Droga apresenta odor aromático característico, canforáceo, levemente acre, que se acentua com esmagamento. Aí vai ter as identificações macroscópicas, folha simples, inteira, elíptica. Vocês já tiveram botânica? Oi, pode falar. Só um minutinho. O paracetamol tem aquela numeração que o senhor falou, que pode ser comprado em todo o mundo, certo? Isso. Uhum. No caso de produtos fitoterápicos, é só o nome científico, não precisa de numeração alguma, né? Não, porque o nome, da mesma forma, né, o CAIS a gente só encontra para substâncias químicas. Então, Raimundo, por exemplo,
Se tu quiser comprar boldina, ou seja, tu quiser comprar o fármaco que foi extraído do boldo, se eu procurar a boldina, eu vou encontrar um cais para ela. Entendeu? Sim, sim, sim. Tá? Então, ela é a substância química. Então, o cais, No ele serve... caso, o CAIS é só pro fármaco, que é a substância química, que é o Isso, marcador que o senhor falou, né? isso, exatamente. Ok. Independente se o teu fármaco ele foi sintético, sintetizado, ou se o teu fármaco ele é natural. Então, o que importa é que ele é uma substância química definida. Então, se tu quiser procurar boldina, pelo cais tu encontra. Agora, se tu quiser trabalhar com a droga vegetal, aí o que a gente adota como oficial para o mundo todo é um nome científico, tá? Tanto que o nome científico, que é em latim, ele vale no mundo todo. Então, se você for lá, tanto que, por exemplo, né? O boldo, ele tem vários nomes, dependendo do país, ele pode ter nomes diferentes, tá? Que são chamados nomes populares. Mas se você chamar ele de Boldus folium ou Pneumoboldus, tá? Que é a espécie, você compra ele em qualquer parte do mundo, tá? Porque esse é o considerado oficial para ele. Beleza? Beleza. Tá? Então aqui, nesses 2 volumes, a gente vai encontrar aí a forma como você executa um teste, as características do nosso produto e assim sucessivamente, tá? Então aqui vai ter a forma como você vai identificar. Por que é importante a gente conhecer a nossa farmacopeia, né? Além das questões relacionadas aí aos às nossas matérias-primas, né? Material de embalagem, insumos farmacêuticos, a gente também vai encontrar aí características das nossas especialidades farmacêuticas. As especialidades farmacêuticas, né, é a transformação desse fármaco numa forma farmacêutica. Então, por exemplo, aqui a gente tem a azitromicina, ó, tanto que se eu pegar aqui, eu vou encontrar a azitromicina fármaco, que é a matéria-prima, mas a partir da azitromicina, né, tem as informações sobre ela, a gente também encontra no Brasil a azitromicina na forma de cápsulas. Então, aqui vão ter os testes relacionados para especialidade farmacêutica. Isso é para uma aula posterior, a gente vai voltar só para vocês já terem uma noção aí sobre como é que a nossa farmacopeia ela se organiza, tá? Por que isso é importante? Por que é importante a gente conhecer essas características, né? Quando a gente vai comprar com o nosso fornecedor, a gente tem que informar para ele qual é a característica que a matéria-prima, qual é a característica que o material de embalagem tem que ter. Ou seja, eu não posso pegar qualquer material para usar na fabricação de um cosmético, para usar na fabricação de um suplemento, para usar na fabricação de um medicamento, e assim sucessivamente. Da mesma forma, eu não posso pegar qualquer plástico para armazenar um cosmético, para armazenar um medicamento, para armazenar um suplemento, e assim sucessivamente. Eu até brinquei com vocês, a gente não tem mais lá o cara vendendo sorvete, né? Traga a vasilha, 8 bolas por R$1. Exatamente por quê? Porque quando você disponibiliza um produto no mercado, você tem que entregar esse produto na sua embalagem primária. Então, tem que ser uma embalagem que tem que ser adequada. Então, existem embalagens adequadas para medicamento, existem embalagens adequadas para cosméticos, existem embalagens adequadas para suplementos e assim sucessivamente. O que é importante? Toda vez que a gente vai comprar uma matéria-prima, um material de embalagem lá no nosso fornecedor, é necessário que a gente, né, passe para esse fornecedor o conjunto de informações. Lembra aí que eu falei na aula passada? A especificação técnica, ela não contém só as informações analíticas, não contém só as informações relacionadas às características do nosso produto. Ela também a gente vai encontrar informações relacionadas ao transporte, informações relacionadas à segurança, informações relacionadas à questão do meio ambiente, então como é que aquele produto ele tem que ser tratado antes de ser descartado na forma de lixo, e assim sucessivamente. Então, a especificação técnica é um conjunto de requisitos, de informações necessárias para que a gente possa fazer, né, a aquisição de matérias-primas, materiais de embalagem, mas a gente também pode ter especificações para produtos intermediários, a gente pode ter especificações para produtos a granel, a gente pode ter especificações para produto final. Então, o que é importante a gente entender desse documento? Ele é um conjunto de informações sobre uma determinada substância, sobre uma determinada matéria-prima, sobre um determinado material de embalagem, produto intermediário, granel e produto final. Então, toda vez que a gente vai fabricar, a gente precisa de matérias-primas, materiais de embalagem. Então, para isso, a gente precisa de uma especificação técnica. Então, a gente precisa de uma especificação técnica, tá? Então, o nome desse documento, técnica. Onde é que a gente vai usar a especificação técnica? A gente vai utilizar lá na aquisição do nosso material de embalagem, da nossa matéria-prima,
e a gente também vai utilizar a especificação técnica no nosso momento analítico. Então, no momento que a gente for fazer a nossa análise, a gente precisa de um boletim de análise, ou de um laudo de análise, ou de um certificado de análise. São todos sinônimos. E esse certificado ele é um registro. Enquanto a especificação ela é um documento, o nosso boletim de análise ele é um registro. E lá no nosso boletim de análise, a gente vai encontrar, né, os aspectos da especificação técnica, do ponto de vista analítico. Então, a gente vai encontrar as informações para identificar o nosso material e para determinar a pureza do nosso material. Por isso que a gente vai ter informações sobre, né, os aspectos qualitativos, métodos, né, especificações para identificação, e a gente vai encontrar aspectos quantitativos, está relacionado lá à questão da nossa pureza. Vou mostrar aqui para vocês, né, o que é uma especificação técnica e o que é um boletim de análise para que vocês possam entender. Ué, cadê a minha especificação técnica? Acho que eu botei aonde? Muita coisa aberta, só um minuto. Vou entrar minha especificação. Eu botei ela. Parará, relatório. Não quero relatório. Ah, tá. Já sei onde ela está. Minuto. É o meu relatório. E aqui é a minha especificação técnica, né? Peguei aqui um Farmag, tem várias especificações para material, né? Que a gente utiliza aí na fabricação dos nossos medicamentos. Então, tá aqui, ó. Conjunto de informações. Então, por exemplo, né? A Anfarmag, ela é a Associação Nacional para Produtos para Farmácias de Manipulação, tá? Para farmácias magistrais. Então, aqui ela dá alguns exemplos de ficha técnica já pronta. Então, por exemplo, peguei aqui uma matéria-prima vegetal, ginkgo biloba, extrato seco, 24%, né, a concentração. Está lá na British Pharmacopeia, 2009. Então, DCB dele, ó, o número. Viu que ele não tem número de cais. Por que ele não tem número de cais? Porque ele é uma droga vegetal, né? Ele é uma matéria-prima de origem vegetal. O cais é apenas para produtos que são substâncias químicas, para fármacos, tá? Então, matéria-prima vegetal, a gente não encontra, não tem número de cais. Então, esse campo aqui fica em branco. Nome botânico, família, partes usadas, folha, nome popular, ginkgo, né? Solvente utilizado no extrato. No caso, isso aqui é um extrato seco. Mistura de acetona e água, outros solventes aquosos. Então, aqui, ó, se vocês forem ver, vão existir um conjunto de informações, né? Relação droga-extrato, composição, recipientes adicionados na preparação, esterilização, lote, origem, validade, indicações, classe terapêutica, dose terapêutica, aspectos gerais. Isso aqui é importante para nosso controle de qualidade. Então, aqui a gente vai encontrar os testes, né? E as características que o produto tem que ter para que eu possa identificar. Será que de fato é um extrato de ginkgo biloba? Então, para ser um extrato, ele precisa ter o quê? Ele tem uma cor, né? Ele é um pó, tá? De cor marrom, amarelo brilhante. O aspecto, né? É um de pó. O odor é característico, sabor amargo. Vocês sabem o que é odor característico? Crianças, vocês sabem quando vocês vão ver em alguns produtos essa questão do odor característico. Vocês saberiam me dizer o que é o odor característico? Eu acho que é o aroma da planta ou da assim, como o boldo, né? A gente tem um cheiro bem característico. Mas por que eu não chamo ele só de odor e eu chamo ele de odor característico? Porque geralmente é presente naquele tipo de planta, naquela espécie. Melhora isso, Raimundo. Eu sei que tu tá no caminho. Vai lá. Eu acredito no teu potencial. Vai lá. Pera aí. Pensa aí. Por que é odor característico? No caso, professor, porque é só essa planta que tem esse Isso. Esse Ele é um odor? odor específico, exatamente. Né? Ele Valeu, é um Cristina. específico. Por exemplo, né? Eu gosto, quando eu estou no laboratório com vocês, para explicar essa questão do odor característico, é só vocês pensarem no café. Será que tem algum outro, por exemplo, pó marrom? Tem, não tem um monte, não tem? Pó marrom não tem um monte? Por exemplo, chocolate não é um pó marrom também? Sim ou não? Sim. Mas, por exemplo, se eu der para vocês e disser para vocês identificarem pelo cheiro o café e der para vocês assim 10 pós marrom, vocês conseguem identificar o café sem dificuldade? Sim. Com certeza. Pois é, porque só o café tem aquele cheiro, então por isso que a gente chama de odor característico.
Agora, se eu desse o chocolate para vocês, não pensem aí no chocolate em barra, pense no pó de chocolate, o pó de cacau. Vocês conseguiriam identificar? Também, professor. Não, o pó de cacau ele não tem um odor característico. O pó de No cacau ele caso, tem um odor. não, né? Isso, o pó de cacau, o que dá origem lá para o chocolate, ele tem um odor levemente adocicado. Tanto que se você cheirar, outras substâncias têm um odor parecido com o dele. Entendeu? Então ele não tem um odor característico. Por isso que quando só aquela planta ou só aquela substância tem um odor que é só dela, a gente chama de odor característico. Né? Professor, mas como é que a gente faz para identificar isso no laboratório? Em geral, você tem um padrão de cor, você tem um padrão de odor, você tem um padrão de sabor e assim sucessivamente, tá? Para você poder identificar e ter a certeza daquela substância. Mas algumas substâncias, elas têm o odor característico, não tem como você confundir. Como eu falei para vocês, né? Café, qualquer pessoa que eu der um pão marrom e cheirar e for café, você vai dizer, isso aqui é café. Então não tem como confundir, tá? Além disso, a gente vai encontrar outras características, tá? Que a gente vai ver aí, vocês já devem ter visto aí na química analítica, alguns testes, solubilidade, ponto de fusão, titulação, tá? Que eles vão caracterizar aí para o nosso produto. Além disso, a gente vai ter informações aí sobre cromatografia em camada delgada, ensaios de pureza, né? Umidade, cinzas totais, metais pesados, ensaios microbiológicos e assim sucessivamente. Então, se vocês verem aqui, ó, vocês vão ver que a especificação técnica ela possui várias informações. Aqui, né, as informações relacionadas ao produto, aqui as informações analíticas, né, ensaios de pureza tanto físico-químico quanto microbiológico, tá? Vocês vão encontrar informações sobre armazenamento e embalagem, amostragem, então como é que faz lá para poder fazer a amostragem dela, os cuidados, né, o uso do ginkgo, gestação e lactação não foi estabelecido, observações e de onde, né, ó, se vocês perceberem aqui, essa especificação ela foi montada a partir de quais referências? Então, ela foi montada a partir da British Pharmacopoeia, né, que é a farmacopeia britânica. Ela foi montada a partir da Instrução Normativa 5, que determina a lista de medicamentos fitoterápicos. Ela foi montada também baseado na WHO, né, nas monografias que a gente encontra lá da Organização Mundial de Saúde, e ela também pegou informações da United States Pharmacopeia, né, número 30. Então, aqui foram as referências que disseram para a gente de onde, né, esse conjunto de informações eles foram retirados. Então, todas essas referências que vocês estão aqui, elas são as chamadas de compêndios oficiais, tá? Então, o que são os nossos compêndios oficiais? Elas são as referências que a gente utiliza para ter informações sobre um produto, sobre uma matéria-prima, sobre um material de embalagem e assim sucessivamente. Então, o que a gente considera, né, como um compêndio oficial? Então, um compêndio oficial para a gente, ele é o quê? Ele pode ser uma farmacopeia. Professor, mas como assim ele pode ser uma farmacopeia? Cada país tem um conjunto de informações relacionadas aos fármacos, aos produtos que são comercializados. Por exemplo, né? No caso do Brasil, a gente comercializa dipirona, mas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, a dipirona ela é proibida. Então, ela é uma substância que não pode ser comercializada nesses países. Então, lá ela é uma substância proibida. Tá? Então, no caso do Brasil, a gente usa dipirona como analgésico não esteroide, AINES, mas nos Estados Unidos ela não consta. Então, cada país tem um compêndio relacionado aos produtos que podem ser utilizados, as características que esses produtos têm que ter. Professor, quem que edita esses compêndios? Quem que edita as farmacopeias? Em geral, quem edita as farmacopeias são as agências regulamentadoras. No caso do Brasil, a gente tem a Anvisa, no caso dos Estados Unidos, a gente tem o FDA, tá? Então, a farmacopeia, o que é importante? Toda vez que a gente vai montar uma especificação técnica, toda vez que a gente precisa de informações oficiais, a gente sempre tem que procurar primeiro na farmacopeia do Brasil. Então, se eu for ter um produto e esse produto ele é fabricado no Brasil ou ele vai ser importado para ser utilizado no Brasil, ele tem que atender às normas da farmacopeia brasileira. Por isso que empresas, por exemplo, eu trabalhei numa multinacional, numa indústria, Merck, que todo mundo conhece, que a gente vendia produtos para o Brasil, né, matérias-primas para o Brasil, mas a gente também vendia produtos para os Estados Unidos, a gente vendia produtos para a Europa, a gente vendia produtos para a China, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Quando
esses produtos eles vão para os países de origem, a gente tinha que adequar as características do produto fabricado às características que eram exigidas para o país. Por isso que cada país tem a sua farmacopeia. Além disso, a gente tem alguns livros que são utilizados também como referência oficial, como compêndios oficiais. O Manual Merck Index, né, o Handbook of Pharmaceutical Excipients. Então, se vocês quiserem encontrar qualquer excipiente utilizado nas formulações, vocês vão encontrar aqui no HPE, tá? No Manual de Soluções e Solventes, que é o Toque Morita. O próprio fabricante, ele pode te ceder as informações. Então, por exemplo, se ele desenvolveu o produto dele, ele vai ter as informações sobre aquele produto. Então, ele pode servir para a gente como uma referência oficial. E a gente pode utilizar alguns periódicos, né, em revistas, mas o que é importante? Essas revistas que vão ser utilizadas, esses artigos que vão ser utilizados como referências oficiais, eles precisam estar indexados. Então, tem aí, se vocês já viram metodologia científica, né? A indexação é quando um conjunto de artigos, de periódicos, eles fazem parte de um banco de dados, tá? Então, no caso aí, a gente tem vários bancos de dados, Cielo, PubMed, o Dex, a gente tem vários bancos de dados aí que podem ser utilizados, mas esses bancos de dados, eles precisam estar indexados, ou seja, eles precisam ser válidos cientificamente falando, tá? Então, os compêndios oficiais são esses. O que é importante? Quando a gente vai elaborar uma especificação técnica e a gente precisa de informações analíticas, que é o que a gente vai encontrar lá na farmacopeia, a prioridade sempre é a farmacopeia brasileira. Professor, mas eu não encontrei esse produto na farmacopeia brasileira. O que eu posso fazer? Aí você pode ir para outras farmacopeias. Mas as farmacopeias, elas sempre vão ser aceitas, né, quando a gente estiver trabalhando com matérias-primas, produtos acabados, materiais de embalagem e materiais de acondicionamento, né? O que a gente vai encontrar lá na farmacopeia? Né? A gente vai encontrar, então, características sobre propriedades físico-químicas do produto, né? Solubilidade, grau de pureza, testes de identificação, testes de doseamento químico, testes de doseamento microbiológico e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente vai encontrar. Se vocês observarem, nessa especificação que eu dei para vocês, ele utiliza aqui duas farmacopeias, né? Ele encontra, então, a farmacopeia britânica e a farmacopeia dos Estados Unidos. Ué, professor, mas não deveria ter a farmacopeia brasileira? Deveria, mas essa matéria-prima que eu estou utilizando aqui, o ginkgo biloba, ele não consta na farmacopeia brasileira. Então, quando a gente não tem a farmacopeia brasileira, a gente não tem esse material lá na farmacopeia brasileira, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a farmacopeia de outros países como referência. Professor, tem o meu material na farmacopeia dos Estados Unidos e tem o meu material na farmacopeia do Brasil. Qual que eu devo utilizar? A prioridade é a farmacopeia brasileira. Ah, professor, mas os métodos da farmacopeia dos Estados Unidos são mais fáceis. Não posso usar eles? Não. Se você está fabricando um produto para ser comercializado no Brasil, farmacopeia brasileira, tá? Então tem que ter bastante cuidado, que às vezes fabricantes aí que utilizam matérias-primas, que são importadas, coisas, às vezes eles pegam, né, as especificações de outros países. Mas a prioridade, o que diz a resolução 79, que fala sobre os compêndios oficiais, é exatamente que a prioridade, né, no uso da farmacopeia, vou mostrar aqui para vocês, ó, é sempre a farmacopeia brasileira. Então, ó, tem a resolução 79 que ela diz assim: prioridade, farmacopeia brasileira. Se eu não encontrar na farmacopeia brasileira, eu posso utilizar qualquer uma dessas farmacopeias como referência. Então, eu posso utilizar a alemã, eu posso utilizar a farmacopeia americana e o formulário nacional, posso usar a britânica, posso usar a europeia, a francesa, a japonesa, a mexicana, entre outras farmacopeias, né? Por exemplo, a gente pode utilizar, foi adicionado pela 169, a farmacopeia portuguesa, e assim sucessivamente. Mas sempre a prioridade é, consta na farmacopeia brasileira, então tem que utilizar as informações da farmacopeia brasileira para a elaboração das nossas especificações, tá? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração. A segunda farmacopeia, na verdade, é a mais completa. Pode falar, Cristina. Mas essas especificações mudam muito com relação ao país ou não? Muda. Tem, por exemplo, alguns limites, alguns testes, né? Por exemplo, o que eu ia comentar agora. Se eu pegar lá na farmacopeia americana, um fármaco que tem nos dois países, né? Por exemplo, Brasil e Estados Unidos, ambos têm paracetamol.
Se eu fizer o teste de metais pesados, a farmacopeia dos Estados Unidos ela é muito mais rigorosa em termos de teste. Então, por exemplo, metais pesados no Brasil, a gente aceita um limite de até 50 partes por milhão, 50 ppm. Na farmacopeia dos Estados Unidos, ele aceita no máximo 10 ppm. Ah, professor, por que o Brasil não adota, né, o padrão dos Estados Unidos? Como eu falei para vocês, a farmacopeia ela é baseada, né, ela é elaborada por um conjunto de pesquisadores, de pessoas da área, e eles julgam que para o Brasil o limite de 50 ppm é um limite adequado, dentro dos limites relacionados a informações de segurança e eficácia, além de testes que existem em uma, não existem em outras, e assim sucessivamente. Então, é esse grupo que é responsável pela elaboração da farmacopeia que determina, né, os testes que a gente vai encontrar em cada farmacopeia. Por isso que isso pode mudar de país para país. Entendeu? Mas sim. Professor, Sim, professor. mas mesmo com essa nova farmacopeia, continua dessa forma, mas no caso das próximas, pode ser que se baseie também na americana, sem problemas também, né? Em geral, né, a gente... Vamos lá, expectativa e realidade. Expectativa foi isso que tu acabou de me falar. Realidade, a gente copia muita coisa, né? O brasileiro, ele copia muita coisa. A gente é mais original quando a gente lida principalmente com matérias-primas vegetais, né? O Brasil ele é muito rico em flora. Então, as nossas monografias de produtos vegetais, elas são mais completas no mundo todo, entendeu? Exatamente porque a gente trabalha muito com essa questão, é muito forte essa questão da fitoterapia para a gente. Mas substâncias sintéticas, né, no caso de fármacos sintéticos, aí o mais forte é os Estados Unidos, né? Então a farmacopeia americana ela é a mais completa. Como eu falei para vocês, a farmacopeia quinta edição, ela levou 10 anos. Então ela ficou aí disponível 10 anos. Aí sofreu uma atualização aqui, uma atualização acolá, mas não era tão completa. Nos Estados Unidos, né, eles atualizam a farmacopeia deles ano a ano. Então, todo ano sai uma versão nova com produtos que são novos, utilizados, produtos que não se usam mais saem, e assim sucessivamente. Então, se tu me perguntar assim, professor, qual é a melhor farmacopeia do mundo? É a americana. Ela é a mais completa em termos de teste, em termos de rigorosidade, em termos de ensaios de segurança, ensaios de eficácia, e assim sucessivamente. E tanto que a farmacopeia dos Estados Unidos, né, ela é utilizada como referência para as demais farmacopeias no mundo todo, entendeu? Então, ela, no caso, ela seria a referência mundial, seria a farmacopeia americana. Entendeu, Raimundo? Sim, professor, entendi. Tá? Então, no caso aí, né, qualquer coisa que você não encontrar nas outras farmacopeias, muito provavelmente você vai encontrar na farmacopeia americana. Então, ela é a mais completa, né, em termos de métodos e em termos de número de monografia. Ela tem várias monografias que a gente não encontra na farmacopeia brasileira, né? Ela é revisada e por uma comissão de membros. Aí quem participa dessa comissão de membros, né? Empresas, laboratórios de pesquisa, universidades, o próprio FDA. Então, por exemplo, né, no Brasil, quem edita a nossa farmacopeia é a Anvisa. Ela tem um grupo lá dela que faz a edição da farmacopeia. No caso da farmacopeia americana, ele é multiprofissional. Então, tem pessoas das universidades, tem pessoas de centros de pesquisa, tem pessoas de empresa que fabricam produtos, tem a própria agência regulamentadora, associação. Então, percebe aí que a equipe, né, de pessoas que fazem parte da revisão e da elaboração da farmacopeia americana, ela é bem mais ampla do que no Brasil. Ah, professor, mas a Anvisa não usa os pesquisadores que estão nas universidades? Usam. Eles podem, né, participar da comissão como revisores, eles podem mais... Né, a responsabilidade pela elaboração da farmacopeia é da própria Anvisa. Tá? Então, o que é importante, né, na farmacopeia? Quando a gente for fazer análise, a gente vai ver aí que para poder realizar algumas análises, a gente vai precisar de padrões, né, para poder identificar uma substância, a gente vai precisar de padrões, como eu falei para vocês, né, um odor, uma cor, a gente tem o que a gente chama de padrões de referência, a gente vai olhar isso na próxima aula. Então, a farmacopeia americana, ela é recorde na quantidade de padrões que ela pesquisa e que ela coloca disponível no mercado, tanto que o Brasil ele adota aí 80% dos padrões oficiais que são utilizados aí para os métodos analíticos são padrões americanos, né, que a gente chama padrão USP. Então, toda vez que vocês olharem aí num reagente químico, né, por exemplo, glicerina,
Vocês vão olhar a glicerina padrão USP, significa, né? Quem que elaborou a especificação daquela glicerina, quem determinou a nota de sede de farmacopeia, tá? Então, ela é responsável aí por uma série de padrões de referência, além, né, da questão relacionada. Qual é o grande pecado? Né? Na verdade, para eles não é um pecado. Eles têm tecnologia, então vocês vão encontrar aí na farmacopeia dos Estados Unidos, né, muitas técnicas de doseamento por cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia ela não é uma técnica muito barata, mas para eles, né, é uma técnica que eles utilizam com facilidade. No Brasil, a gente não utiliza titulação, a gente utiliza ainda alguns métodos gravimétricos, não são métodos tão precisos, mas que por questões de custo e por questões de falta de tecnologia, acaba que a gente utiliza. Né? No caso lá da farmacopeia dos Estados Unidos, eles utilizam a técnica principal deles aí para o doseamento, é a cromatografia líquida. Vocês viram métodos analíticos em química analítica, não viram? Doseamento, gravimetria. Não viram, crianças? Cromatografia. Vocês já tiveram química analítica? Beleza, Larissa. Tá? Então, ela é a mais completa. Tem outras farmacopeias que a gente pode utilizar. Então, a portuguesa, uma das vantagens da farmacopeia portuguesa, né? Porque ela está em língua portuguesa. Então, tem muita gente aí que tem a limitação da questão da língua, né? Então, eu não sei inglês, é um pecado, todo profissional, principalmente profissionais da área de saúde, tem que saber inglês, pelo menos a nível de leitura, tá? Fica a dica aí para vocês, tá? A gente pode utilizar versões mais antigas, quando a gente não encontra uma monografia, exatamente porque aquele produto ele podia estar na versão antiga e na nova versão ele não entrou, então a gente pode utilizar aí versões da farmacopeia terceira edição, quarta edição, quinta edição, sem nenhum problema. E a gente tem também a farmacopeia britânica. O que é legal da farmacopeia britânica, né? Eles são muito fortes na questão do uso de produtos naturais, eles têm menos uso de padrões, né? Enquanto que a farmacopeia americana, eles utilizam muitos padrões analíticos, a britânica utiliza técnicas que utilizam menos padrões, então isso acaba deixando os métodos mais baratos, né? E eles têm uma ênfase nos testes de uniformidade e teste de dissolução, que é importante aí, quando vocês forem ver a questão de medicamento genérico, medicamento similar equivalente, é através dos testes de dissolução, né, que a gente diz se aquele produto ele é bioequivalente ou não, tá? E a farmacopeia britânica, ela é referência nessa área. Então, se vocês observarem, cada farmacopeia tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Por isso que, geralmente, quando a gente vai elaborar uma especificação, a gente precisa de informações, a gente não procura num único lugar, tá? Então, a gente pode procurar várias referências aí para poder fazer a utilização dela, tá? Então, tem várias farmacopeias que são aceitas aí para gente. Então, qualquer coisa, professor, amanhã eu vou trabalhar, eu preciso elaborar uma especificação técnica e eu preciso da literatura oficial. Vocês vão lá na resolução 77, quase não sai, 79, tá? E lá ele vai dizer para vocês, tem as atualizações, ele vai dizer para vocês quais são as referências oficiais que vocês podem utilizar. Por que é importante essa questão relacionada aí, né, a conhecer as farmacopeias? Quando a gente vai fabricar, a gente precisa, né, ter características do nosso produto. Então, se vocês pegarem aí a RDC 67 e a RDC 301, lá eles vão dizer assim para vocês, quando for elaborado, por que eu preciso elaborar uma especificação? E lá na questão relacionada às responsabilidades, o farmacêutico, o ERT, né, o farmacêutico responsável pelo sistema de qualidade, ele é responsável pela elaboração das especificações técnicas. Então, se amanhã vocês forem o farmacêutico responsável aí por uma indústria, se vocês forem responsável aí por uma farmácia magistral, né? Então, se vocês forem trabalhar dentro dessas áreas com a questão relacionada à garantia da qualidade, vocês terão que elaborar a especificação dos materiais que vocês vão utilizar. Então, se vocês pegarem a E310, ele vai dizer lá quais são as características, quais são as informações que devem ser encontradas nas nossas especificações. Vou falar algumas para vocês, né, que eu já comentei. Então, por exemplo, se for a matéria-prima, eu tenho que saber que tipo de matéria-prima eu estou utilizando. Então, se for uma matéria-prima, né, toda matéria-prima vai ter que ter o nome da matéria-prima, boldo, nome para matéria-prima vegetal, ou dipirona, nome para matéria-prima sintética.
DCB, DCI ou CAIS, então denominação comum brasileira ou internacional, que é o nome genérico, ou o número do CAIS, né? Por isso que tem aqui um Kondo Colbert. O CAIS eu só vou ter para matérias-primas que são fármacos, substâncias isoladas. No caso de matéria-prima vegetal, o que a gente tem que ter? Nome popular, nome científico e a parte da planta utilizada, que caracteriza para a gente a droga vegetal. Além disso, a gente vai encontrar outras informações, um código de referência. No caso de insumos, a gente vai ter que ter as referências da monografia que está na farmacopeia ou em outros compêndios, né, reconhecidos, requisitos quantitativos e qualitativos, então lá, né, quais são os testes que precisam ser feitos e o que eu espero, né, daquele teste, então qual é a característica que eu tenho que encontrar para dizer se aquele produto é ou não é, teste de identificação e quanto de pureza ele tem que ter. Então, quantos por cento do fármaco, do ativo, ele precisa ter? 98%, no mínimo 98%, no mínimo 95%, e assim sucessivamente. Além disso, a gente vai precisar de informações sobre a amostragem, ensaios de qualidade, as metodologias que são utilizadas, condições de armazenamento e precauções e a periodicidade, né, para que sejam feitos os novos ensaios para as matérias-primas com confirmação de especificação de farmacopeia. Como é que chama esse ensaio que eu realizo aí, quando eu preciso confirmar as características de um produto? Eu falei para vocês aí nos nossos conceitos. Tem um nome aí de um ensaio que eu repito quando eu quero confirmar a característica de qualidade de um produto. Como é que chama esse ensaio? Quem lembra aí da aula passada? Não, ensaios clínicos é para outra coisa, Larissa. É CEP, não, é... Não, CEP é controle estatístico de processo. Vai lá. Você pode só repetir a pergunta novamente, professor? Como é que é o nome do ensaio que a gente faz quando a gente quer confirmar as características de qualidade, ou seja, os requisitos analíticos de um produto? Eu dei para vocês lá, na aula passada eu falei de dois conceitos que eles são parecidos, mas eu disse assim, olha, quando eu for fazer tal coisa, eu faço isso. Quando eu for fazer uma outra coisa, eu faço esse outro aqui. Sim. O senhor falou até que um era quando já estivesse totalmente fabricado, e o outro era antes da fabricação, que era para... Ô, senhor, eu esqueci o nome. Matéria-prima, produto intermediário, produto final. Só que, como é que chama esse ensaio bem aí? Professor, não tenho certeza, mas é reteste, é isso? Isso, reteste no caso é esse, quando a gente quer confirmar, e a reanálise é quando o produto ele já está aprovado. Lembra lá que eu falei para vocês? Isso. O reteste e a reanálise. Sim. No caso aqui, né, caso seja necessário retestar, por exemplo, o produto ele vai ser fabricado e ele vai ficar armazenado lá, produto intermediário, produto granel. Lembra que eu posso ter especificação para tudo, desde matéria-prima, produto intermediário, produto granel, até produto final. Então, no caso, se eu tiver uma especificação, por exemplo, um produto a granel, eu tenho que colocar lá a periodicidade de reteste. Então, se ele ficar armazenado, antes da embalagem, quanto tempo eu tenho que reanalisar, eu tenho que retestar ele, tá? E a reanálise, quando o produto é final, já está aprovado e eu quero, né, confirmar aquela característica. Então, essa é a diferença do reteste para a reanálise, tá? Então, lá na especificação, tá, a gente tem esse conjunto de informações aí que vocês podem encontrar tanto na resolução 301, quanto vocês vão encontrar na resolução 67, dependendo do tipo de produto que vocês vão utilizar e para a área que vocês vão utilizar. Para a área industrial, tem lá o conjunto de informações, para a área da manipulação, tem um conjunto de informações dela. Beleza? Até aqui, ok, gente? Sim, professor. Ok, tá? Por último, o documento que é mais voltado para a gente, né? Eu tenho falado bastante para vocês aí em questão da garantia da qualidade, mas para a gente, dentro da nossa disciplina, controle de qualidade, sempre vocês vão fazer uma análise e vocês vão ter que registrar os resultados dessa análise, tá? Então, onde é que a gente vai registrar os resultados dessa análise? No nosso registro, que a gente chama de laudo de análise, né? Então, laudo de análise, eu vou mostrar aqui para vocês o modelo, tá? Então, vão ter, da mesma forma que eu tenho lá o conjunto de informações para minha especificação, no meu laudo de análise eu também vou ter que ter, né, as características. Então, por exemplo, se eu compro um material, uma matéria-prima, né, então vamos lá voltar no nosso fluxo. Se eu compro lá uma matéria-prima do meu fornecedor, o meu fornecedor ele tem que ter o sistema de qualidade dele. Então, ele vai fabricar lá
aquela droga vegetal, ele vai fabricar aquela matéria-prima vegetal, ele vai fabricar aquela matéria-prima sintética, então ele vai fazer todo o processo do sistema de boas práticas dele. Então ele tem um sistemazinho dele lá. Quando ele vai me vender, essa matéria-prima, esse material de embalagem, essa droga vegetal, ela tem que ter, né, sido devidamente analisada e ele só pode me vender se essa matéria-prima estiver num status específico. Então, vamos lá. Antes de eu falar para vocês aqui do boletim, o que é muito importante. O boletim, ele é um registro que indica para a gente se um produto ele está adequado, ou seja, se ele atende às especificações analíticas, ou se aquele produto ele está inadequado, né? Se ele tem desvio de qualidade e, consequentemente, ele não vai ser utilizado. Então, quando a gente emite um boletim, esse boletim ele diz para a gente, ele dá para a gente 2 status. Quais são esses status? Ou o teu produto atende todos os requisitos e, consequentemente, ele vai estar aprovado, ou o teu produto, né, ele não atende um ou mais requisitos e, consequentemente, ele vai estar reprovado. Como eu falei para vocês, né? Produto reprovado, o que a gente tem que fazer com ele? A gente aplica o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, recicla, destrói, incinera, mas se a gente reprovar um produto que não é nosso, ou seja, uma matéria-prima, um material de embalagem que não é nosso, que a gente comprou de alguém, a gente tem que devolver. Então, toda vez que a gente emite um laudo de análise, um certificado de análise ou um boletim de análise, significa que aquele certificado, aquele boletim, ele vai emitir para a gente um status. Então, qual é o status de boletim que a gente pode ter? Ou o teu produto está adequado, se ele estiver adequado, a gente diz que ele está aprovado, ou o teu produto ele vai estar inadequado. Então, a gente diz que ele está reprovado. Beleza? Até aqui, ok? Ok. Certo. Para que serve a quarentena? Quem poderia me dizer? Para que serve a quarentena? Alguém saberia me dizer? Não vale dizer que a quarentena serve para ficar em casa. Isolar. Sabia que eu ia dizer isso. Essa quarentena no processo de produção do medicamento, ou não entendi essa quarentena aí? A quarentena para a gente no controle de qualidade. Para que servia? Para que serve, no caso, sim. a quarentena aqui dentro do nosso sistema de qualidade? Quando é que a gente pode utilizar um produto? Quando é que a gente pode utilizar um produto? Né? Deixa eu ver se a Ana está me falando. Guardar os produtos antes de serem feitos os testes. Tem a ver com isso, Ana. Tem a ver com isso. Mas por que a gente deixa um produto em quarentena? Por que a gente deixa um produto em quarentena? E aí, pensem comigo. Por que a gente deixa um produto em quarentena? O que vocês acham? Quando vocês fabricam, vamos construir o raciocínio comigo. Quando eu fabrico um produto, né? Cadê o meu fluxo aqui que eu mostrei para vocês? Pronto. Quando eu fabrico um produto, né? Tá lá o meu processo produtivo. Recebi minha matéria-prima, analisei, aí vou fazer minhas operações farmacêuticas. Peso, fabrico, embalo. O que é importante? Quando eu fabrico um produto, eu tenho certeza de que meu produto está adequado? Sim ou não? Tenho lá meu sistema de qualidade, aí eu fabriquei o meu produto. Quando eu termino a fabricação desse produto, eu tenho certeza que ele está adequado? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acredito que sim. A Cristina acha que sim, o Raimundo acha que não. Ó, percebe comigo. Se vocês fabricassem um produto e vocês tivessem certeza que o produto estava adequado, para que ia servir o controle de qualidade? Não ia servir para nada. Se você fabricou e tem certeza que ele está adequado, né? Então, lembra que eu falei para vocês, ao longo do nosso processo produtivo, ao longo do nosso processo analítico, a gente pode cometer o quê? A gente pode cometer erros. Como é que a gente chama esses erros no nosso sistema de qualidade? A gente chama de
Como é que a gente chama esses erros? Desvios Não de conformidade. qualidade. Isso, não conformidades ou desvios de qualidade. É a mesma coisa. Então, quando a gente fabrica um produto, percebe aqui, ó, nesse fluxo aqui que eu estou mostrando para vocês, que ele é mais completinho, recebi matéria-prima. O cara lá fez, fabricou e disse que o produto dele está adequado. Mas aí, será que eu tenho certeza que o produto dele está adequado? Não sei, vou confirmar. Por quê? Porque antes o Brasil ele fazia assim. O Brasil ele não tinha essa questão relacionada à matéria-prima, porque ele julgava que o fabricante estava fazendo certo. Só que nem sempre o fabricante faz certo. Então, o fabricante lá da matéria-prima ele pode ter tido um desvio de qualidade, exemplo, né? Então, como é que eu faço para garantir que o produto que eu vou utilizar no meu produto, né, a matéria-prima que eu vou utilizar no meu produto, que o material de embalagem que eu vou utilizar no meu produto está de fato adequado? Eu confirmo se de fato, né, ele está adequado através dos meus testes de controle de qualidade. Eu estou fazendo reteste ou eu estou fazendo reanálise? Quando eu pego uma matéria-prima, eu recebi aquela matéria-prima e eu quero confirmar o status dela. Eu estou fazendo um reteste ou uma reanálise? Reteste. Reteste. Vamos lá. A matéria-prima, quando saiu lá do fabricante, ele já não é produto final? Sim. É reanálise. Reanálise. Isso, viu? Ó, eu comprei de alguém, eu comprei de um fornecedor. Ele está me vendendo para ele, aquele produto que ele terminou de fabricar é produto final, foi embalado. Não se esqueçam disso, tá? O que caracteriza para a gente o produto final não é só a forma farmacêutica, tá, crianças? O que caracteriza para a gente o produto final é que ele passou por todos os processos de fabricação e ele foi o quê? Embalado. Ele está na sua embalagem de comercialização. Então, não pode pensar isso só nas questões relacionadas aos comprimidos, às soluções, aos géis. Matéria-prima também vira produto final, mas para quem? Lá para o fabricante dela. Então, quando eu compro, eu só posso comprar daquele cara um produto que está, né, devidamente analisado e aprovado. Então, tanto que quando a gente vai receber a matéria-prima, tanto que quando a gente está aqui no nosso fluxo, que a gente vai fazer isso bem aqui, ó, que é a inspeção do recebimento, automaticamente aqui no recebimento, eu tenho que ter o laudo de análise do fabricante. Então, significa o quê? É o fabricante dizendo assim para mim, olha, eu estou te entregando, né? Eu estou te entregando aí uma matéria-prima, ela foi analisada e está aqui o resultado da minha análise, comprovando que ela está, de fato, adequada. Então, lá na inspeção do recebimento, junto com a ordem de compra, você tem que automaticamente receber também o laudo de análise, ou o boletim de análise, ou o certificado de análise, ou o certificado de qualidade, tem vários nomes, tá? Então, relatório de insight, tem vários nomes, do teu fornecedor. Tanto que você não pode comprar uma matéria-prima, um material de embalagem que não tenha sido analisada, que não esteja devidamente aprovada. Quem confirma para mim se esse produto está aprovado ou não é o meu laudo de análise, é o meu boletim de análise, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, o boletim de análise, ele confirma se aquele produto ele está adequado, aprovado, ou se aquele produto está inadequado, reprovado. Ele é o resultado do nosso procedimento analítico, confirmando se o produto está adequado ou não, tá? Então, é importante aí. Tanto que lá no recebimento, na inspeção do recebimento, você vai checar ordem de compra, se o transporte foi de acordo, etc e tal. Documento obrigatório que tem que vir junto com o material que eu comprei, laudo de análise. Então, se você comprou um reagente, tem que ter o laudo de análise para ele. Se você comprou uma matéria-prima, tem que ter um laudo de análise para ele. Se você comprou um recipiente, tem que ter um laudo de análise para ele. Professor, eu comprei o mesmo recipiente, só que vieram 2 lotes diferentes. Cada lote tem que ter o seu laudo de análise? Sim. Lote, ele é emitido... Lote diferente, se não analisar um lote, o outro vai ficar... Isso, exatamente. Então, cada lote é um produto específico. Então, para cada lote, um laudo de análise, mesmo que seja do mesmo fabricante, mesmo que seja o mesmo material, mas se for lotes diferentes, ele passou por processos e, consequentemente, ele precisa ser analisado, tá? Então, é muito, 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 muito importante. Por isso que nesse fluxo diz assim, recebi matéria-prima, material de embalagem. O que eu tenho que fazer? Analisar. Se tiver de acordo, passa, eu posso utilizar ele no meu processo de fabricação. Se não tiver de acordo, ele vai ser reprovado. Por isso que ele fica em quarentena. Então, no momento que ele entra aqui
né, a matéria-prima, ela, antes de ser utilizada na fabricação, ela entra em análise. Então, eu preciso confirmar o status dela, ou seja, eu vou fazer uma reanálise. Então, no momento que eu fizer essa reanálise, automaticamente esse produto ele entra em quarentena. Por quê? Eu só posso utilizar produtos na fabricação que estejam devidamente aprovados. Não pode, em hipótese alguma, utilizar produtos em quarentena ou produtos reprovados. Isso é uma norma sanitária, tá? Então é muito importante aí, amanhã, se vocês forem trabalhar aí com essa parte de qualidade, né? O pessoal da produção vai dizer assim, mas libera aquele lote que está em quarentena, está quase para sair todas as análises. Se vocês liberarem, vocês vão estar cometendo aí uma infração sanitária. Então, não pode, tá? Produto em quarentena, você não tem a confirmação do status dele, tá? Você exatamente está fazendo a reanálise para confirmar o status do nosso produto. Então, aonde vocês olharem aqui, ó, fiz lá, pesei e fabriquei. O produto fica, né, o granel fica armazenado para que ele possa ser embalado. Oi. No caso, essa quarentena tem Um tempo? Não. uma quantidade de dias, um tempo? Não. O nome quarentena, né, é porque, por convenção, a quarentena antigamente, quando surgiu o termo quarentena, historicamente falando, é porque as pessoas elas ficavam isoladas por 40 dias. Né? A Veneza, momento cultural. Veneza, né, ela tinha um dos portos em que era entrada para todos os países aí da Europa. E como ela tinha, né, vários países acessavam a Europa através de Veneza, tá? O que aconteceu? Existia a questão lá da transmissão de doenças. Na época aí, a Europa estava passando pela questão da peste negra, etc e tal. Aí o que o prefeito de Veneza, ele resolveu fazer? Todos os navios que atracassem em Veneza, eles precisavam ficar isolados por 40 dias. A população ela precisava ficar do navio, ela não poderia descer a terra durante 40 dias. Exatamente por quê? Porque durante 40 dias você podia adoecer ou não. Se você adoecesse, você morria. Então já não podia entrar. Mas se não, em 40 dias você não adoeceu, significa que você não estava trazendo a doença. Para a gente, a quarentena, ela indica para a gente isolamento. Né? Então, por exemplo, na pandemia nós isolamos. Então, nós fizemos quarentena, mas não significa necessariamente, tá, que a gente tem que ficar 40 dias. A quarentena para a gente hoje é só para indicar isolamento. Tá? Mas, por exemplo, você pode receber o material, Cristina, e analisar ele em 3 dias e liberar o status deles em 3 dias. Tá? Assim como você pode levar, né? Nem todas as análises você faz, algumas são terceirizadas, então vai para fora. Aí leva aquele tempo de análise, mandar amostra, etc. Tal. Aí pode durar 20 dias, mas a quarentena ela não indica um tempo. A quarentena ela é um status para a gente, indicando que o produto está isolado e não pode ser utilizado até você confirmar o status verdadeiro dele. Entendeu? Deixa eu ver a pergunta de vocês aqui no chat. Perguntou, deixa eu ver aqui. Aí mandou análise e tal, beleza. Tá? Então, por exemplo, onde vocês estão vendo aqui análise para confirmar, né, que pode reprovar ou não, significa que esse produto, né, nesse momento bem aqui, ele entra em quarentena. Então, matéria-prima recebida, entra, material de embalagem recebido, entra em quarentena. Confirmei o status, pode ser utilizado pela produção. Não confirmei o status, reprovo. O que eu tenho que fazer com esse matéria-prima, esse material de embalagem? Devolver para o fabricante e abrir uma notificação junto à Anvisa. Tá? Tem que fazer a notificação de produtos reprovados. Beleza. Produto está aprovado. Aí eu utilizei lá no meu processo de fabricação. Gerei lá os meus produtos intermediários e granéis. Antes de eu embalar, eu preciso reanalisar ou retestar? E aí? Eu preciso reanalisar ou eu preciso retestar? O que vocês acham? Eu acho que retestar. Isso, a gente retesta, né? Exatamente por quê? Porque se um produto tiver, né, um produto intermediário e um produto granel, ele não tiver adequado, eu não preciso necessariamente reprovar ele logo. O que eu posso fazer com ele? Ele pode voltar para a linha de produção e ser reprocessado. Então, ele não tem um status verdadeiro. Mas eu tenho que colocar ele em quarentena, retestar. Se ele tiver adequado, eu embalo. Se ele não tiver adequado, o que eu posso fazer com ele? Se couber o reprocesso, ele volta para a linha de produção. Se não tiver, né, forma de reprocessar ele, aí ele vai ser reprovado. Beleza.
Produto granel está de acordo, ok, foi retestado. Aí ele vai virar lote. Produto final, embalagem. O que eu tenho que fazer com o produto antes de colocar ele no mercado? Analisar novamente. Ou seja, ele mais uma vez entra em quarentena. Se tiver de acordo, né, ele entra na reconciliação técnica, que é para checar se todas as documentações estão adequadas, tu faz a questão da rastreabilidade, checa se todas as análises foram feitas. Aí, se tiver algum problema, faz a investigação do problema. Se não, o produto vai ser liberado para venda e a documentação técnica, né, a reconciliação, a documentação, a fórmula mestre, os registros de produção, os registros de controle de qualidade, vão ser arquivados, né, lá no que a gente chama de documentação técnica. Tem um setor para chamar a chamada para a gente de documentação técnica. Até aqui, ok? Ok, eu só tenho uma pergunta, professor. Pode fazer. Quando o produto, né, que a gente recebe lá, que não é nosso, que a gente tem que devolver, que a gente abre uma notificação na Anvisa. Ok. Que medida a Anvisa toma depois dessa notificação, ou só fica notificado mesmo? Não, exatamente. Por que você tem que notificar? Quando você reprova uma matéria-prima ou material de embalagem, significa que tu tem um problema lá no início do teu processo produtivo, né, no teu fornecedor. E não pode, porque se eu tiver meu sistema de qualidade tudo bonitinho, mas estiver utilizando matéria-prima de baixa qualidade, meu produto final também vai ter baixa qualidade. Quando você abre uma notificação, automaticamente a Anvisa vai investigar e vai fazer uma inspeção no local. Então ela vai lá com a equipe dela checar por que foi para o mercado um produto que está reprovado. Lembra, não pode chegar nunca no mercado um produto inadequado. Por isso que passa por todo esse processo aqui que eu tenho mostrado para vocês, todo esse fluxo, controle estatístico de processo, testa produto intermediário, testa produto granel, testa produto final, antes dele ir, faz reconciliação de documentação, checa se não houve problemas durante a produção, checa se não houve problemas durante o procedimento analítico, exatamente por quê? Porque a gente não pode deixar ir para o mercado um produto inadequado, um produto que vai ser ineficaz, um produto que vai ser perigoso. Então, por isso que quando a gente libera o produto, ele tem que estar aprovado. Se tu diz que o teu produto está aprovado e de repente eu comprei o teu produto e descobri que esse produto não está aprovado, alguma medida tem que ser tomada. Então, por isso que a Anvisa ela precisa ser comunicada, porque exatamente, né, você reprovou, fez o seu papel, ó, comprei uma matéria-prima, material de embalagem que não está adequado. E aí, Anvisa, o que você vai fazer? A Anvisa vai lá no cara que fabricou e disse assim, olha, tu colocou no mercado um produto inadequado, então o que foi que aconteceu? Aí ela vai avaliar, vai ver lá se o que o produto foi para o mercado, se a não conformidade ela é perigosa, se dá para, entendeu? Então, tudo é feito todo esse processo. Devolve, sim, matéria-prima, material de embalagem que não é seu, tudo que não é seu, o que é reprovado, você devolve para o fabricante. Ele que tem que dar a destinação para o produto depois que esse produto foi reprovado, tá? Então, entendeu, Raimundo? Por que a Anvisa ela precisa ser comunicada? Porque ela vai lá Sim, tomar sim. as medidas cabíveis. Por exemplo, né, um caso bem recente, o caso lá da cerveja Bela Argentina. Colocou lote, né, ela tem 14 cervejas, ela colocou, e parte desse lote, né, dos produtos dela, estava contaminado com dietileno glicol, que é tóxico, e matou gente. Então, teve lá dano, né, à vida das pessoas. A Anvisa foi lá, aí ela foi multada, ela vai ter que pagar, né, as questões relacionadas às famílias das vítimas, ela vai ter que fazer o processo e assim sucessivamente, tá? Mas isso só foi possível depois do processo de investigação, ok? Ok, professor, deu para entender. Beleza. Só para a gente fechar nossa aulinha de hoje, mostrar para vocês um modelo de boletim de análise. Então, um boletim de análise ele é uma mistura de especificação técnica com registro analítico. Então, o boletim, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Lembra que vocês vão sempre trabalhar comigo com boletins, né? Então, quando a gente for fazer as nossas análises no laboratório, vocês sempre vão estar preenchendo boletins de análise, exatamente para vocês já se acostumarem, caso vocês escolham essa área de atuação aí. Então, por exemplo, né? Nosso boletim aqui, a gente tem... Essa imagem ficou ruimzinha, peraí, deixa eu pegar aqui um minuto. Aqui eu consigo aumentar. Não, Facebook. Vou carregar aqui. Um minuto.
Fotinho. Aqui. Pronto. Fica melhor para vocês. Então, aqui, se a gente... Boletim, né? Cabeçalho da empresa, informações sobre o produto, né? Aqui é um boletim de água. Trouxe aqui, estou trazendo bastante materiais diferentes para vocês verem. Né? Então, por exemplo, a água. Aí lá o tipo de amostras, informações sobre o produto e os resultados analíticos. Então, quais foram as análises feitas? pH, coliformes totais, Escherichia coli, condutividade elétrica. O que se esperava, né? Quais foram os resultados? Para pH, o pH foi 4,80, que são os resultados analíticos. Coliformes fecais, menor que 1, número mais provável. Escherichia coli menor que 1, número mais provável. Condutividade elétrica, 8,3 microsiemens, né, por centímetro. Então, se for os resultados, esses números e símbolos é baseado no teste, tá? As referências que foram utilizadas, né, então, no caso lá de pH, não tem um valor de referência. No caso lá para coliformes totais e fecais, não pode ter a presença deles, então a gente tem que estar ausentes. Os limites de qualidade, então pH ele pode de 1 a 13. No caso aqui dos coliformes totais, 1, as incertezas, a parte estatística, as referências que foram utilizadas e a data que cada teste desse foi analisado. Então, por exemplo, né, o pH foi analisado no dia 2/12, coliformes totais foi analisado no dia 27/11, Escherichia coli 27/11 e condutividade elétrica 2/12, né? Aqui estão as legendas. E o importante, quem foi que fez, né? Então, responsável pela publicação da amostra, no caso aqui foi a Fernanda Aparecida, e no caso do responsável técnico, que foi o Aires Martins, tá? Então, se isso aqui estiver de acordo com os limites, o produto ele está aprovado. Se isso aqui estiver em desacordo com os limites, aí o produto vai estar reprovado. Na próxima aula a gente vai fazer uma tarefinha, eu vou ensinar vocês como é que faz para preencher um boletim de análise. Beleza? Beleza, professor. Então, por hoje é só. Vou pedir aí para vocês, quem tiver presente, coloca presente aí para mim no chat, para eu poder preencher para vocês, para colocar a frequência de vocês aqui no sistema, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, boa noite, bom descanso e boa semana a todos vocês. Boa noite, professor. Aula foi ótima. Obrigado. Boa noite. Estou ansioso já para a gente fazer nossas práticas. A partir do dia 26, semana que vem, a gente já deve iniciar a parte prática, a gente está organizando os grupos para a gente poder começar a voltar para o laboratório. Eu vou avisar vocês lá no sala de aula e no AVA, tá bom? Vai ser tudo. Sim, senhor.